Pessoal, estou gravando essa videoaula para falar sobre o tema da segunda semana do volume 3 aí dos PETs para vocês. O tema da segunda semana do volume 3 dos PETs para vocês continua falando da regionalização da regionalização pós-Guerra Fria, né? Eu falei para vocês na última aula, expliquei um pouco da bipolarização mundial, né? Pós a Segunda Guerra Mundial, né? O mundo polarizado entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, essas duas sendo influenciando, né? Tendo um poderio sobre o mundo todo, né? Basicamente as duas ali no topo da hierarquia mundial, né? Mas isso muda, isso a gente falou inclusive na última aula aí, que isso muda. Vocês viram até nas atividades que vocês fizeram, que essa hierarquia mundial, né, essa ordem mundial hierárquica, ela muda, ela é mutável. E ela vai mudar. Bom, vamos lá. Primeiro, gente, a gente falou da bipolarização. Por que União Soviética e Estados Unidos conseguiram se manter como as potências mundiais naquela época? Porque foram os dois grandes vencedores, vamos dizer assim, da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é vencida pelos aliados, né? Os países do eixo são derrotados, que é Itália, Alemanha e Japão. Os aliados eram basicamente quase todo o resto do mundo, mas obviamente que de fato tinham um comando dos aliados, né? Que tinham os países que adentraram mais a essa guerra. E a União Soviética, né? E os Estados Unidos que lideraram, vamos dizer assim, os aliados, né? Então eles lutaram junto na Segunda Guerra Mundial, apesar de serem países que nunca se alinharam, que nunca tiveram uma aproximação política, econômica, comercial, né? Até porque a gente está falando de um país capitalista, que é os Estados Unidos, e um país socialista, que era a União Soviética, né? Então a gente está falando de dois países antagônicos, que não tinham alianças, mas lutaram, né, junto na Segunda Guerra Mundial para derrotar o nazismo, né, o nazifascismo, para derrotar os países do eixo. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, vários países europeus, né, estavam em situação complicada, até porque a guerra se deu lá, e os países que saem muito forte da Segunda Guerra Mundial são esses dois, Estados Unidos e União Soviética, e eles vão disputar, né, a poderio mundial. E aí fica nessa bipolarização mundial durante todo o período da Guerra Fria. Só que no final da década de 80, né, começo da década de 90, a União Soviética ela para de existir como União Soviética em 91, mas aí a partir do final da década de 80, a União Soviética ela começa a ter problemas, ela começa a entrar em crise, né? Um dos fatores principais que explicam essa crise dentro da União Soviética é o seguinte: a gente falou que a União Soviética é um país, né, de modelo socioeconômico socialista, né? E os Estados Unidos capitalista. A gente mostrou que é socialismo, que é capitalismo. Dentro do socialismo, o Estado ele tem muito mais obrigação para com a sociedade, para com a população. A gente viu que no socialismo, por exemplo, não existe empresas privadas, né? Não existe. As empresas são todas estatais, não existe nada que é privado. Então, quem administra tudo? O Estado. Quem tem a obrigação de fornecer um estado de bem-estar social para a população é basicamente só o Estado. No capitalismo, o Estado tem suas funções, é óbvio, mas no capitalismo ele tem menos funções, até porque, por exemplo, as empresas no capitalismo não são todas estatais. Então, o Estado, no modelo socialista, ele tem muito mais obrigações. E com essa guerra, né? Mesmo sendo uma guerra indireta, mas foi uma guerra que gastou dinheiro, gastou planejamento e tudo mais com os Estados Unidos, a União Soviética vai entrar em crise porque ela não consegue administrar isso. Um Estado que tem que ser muito forte para sua população, né?
que tem que cumprir com todas as suas obrigações nas suas empresas e todos os outros serviços, né, que tem que ser prestados para a população, ela não vai conseguir arcar com tudo isso e manter essa guerra com os Estados Unidos, guerra ideológica, esse embate pelo poderio mundial. Esse embate pelo poderio mundial com os Estados Unidos faz com que ela entre em crise, que ela tenha uma crise econômica, né, muito grande, muito forte. Até que no final da década de 80, começo da década de 90, ela deixa de existir, né? Ela entra em declínio e deixa de existir como União Soviética. Aí vários países que foram anexados a ela vão deixar de ser anexados, né? E boa parte do seu território virar a Rússia. Aí ela abre para o capital de mercado, se torna um país capitalista, né? A Rússia em si. E a União Soviética, a União das Repúblicas Sociais Soviéticas, acaba, termina. Aí, o que a gente vai ver? Um país só mantendo o poderio mundial? Não. Por quê? Porque aí, a partir desse momento, a gente já tem uma Europa que tinha recuperado da Segunda Guerra Mundial, tinha se recuperado, né? A gente vê uma União Europeia, um bloco econômico em crescente ascensão, né? Numa ascensão muito grande, e despontando vários países dentro da Europa como lideranças mundiais aí nessa hierarquia aí, nessa ordem mundial, né? A gente tem alguns países da Ásia entrando em franca ascensão, né? O Japão, por exemplo, se recupera da Segunda Guerra Mundial, e aí no final do século XX, na década de 90, já começa a ascensão. Então, aí o que a gente vai ver nessa nova ordem mundial é uma multipolarização, né? Vários países se desbancando ao topo da hierarquia econômica, do poderio mundial, né? Dessa ordem mundial que a gente fala. Então, é uma ordem multipolar, né? Ela não é uma ordem bipolar mais. Ela não é uma ordem que tem dois países no centro da disputa pelo poder só. Vai ter vários, né? A partir disso. Aí, além disso tudo que a gente falou, tem a questão da globalização. A globalização entra em ascensão no final do século XX, né? E agora no século XXI. Isso faz com que os países mantenham a comercialização mais interligada entre eles, né? Que eles se mantenham mais interligados, começa a ascensão dos blocos econômicos e tudo mais. Isso também faz com que mais países se ascendam, né, para esse poderio da hierarquia mundial. Então a gente tem uma ordem multipolar, vários países nessa hierarquia, né? Hoje em dia a gente pode apontar os países da União Europeia, os Estados Unidos, né, a China, o Japão, são países que estão no topo aí dessa hierarquia mundial, né? Eu vou mostrar para vocês um mapa, só para explicar um pouco ele, o mapa aqui que está no material de vocês, para explicar algumas coisas sobre isso que a gente está falando. Bom, pessoal, esse mapa aí ele mostra o mundo unimultipolar do início do século XXI. Então, ou seja, esse mapa é um mapa de 2003. A gente vai ver que tem algumas coisas, eu vou subir aqui um pouquinho, a gente vai ver que vai ter algumas coisas nele que que mudou para atualmente. Então, vamos lá. Por exemplo, as estrelas aí, os 4 principais polos ou centros da economia mundial nos dias atuais. Aí tá as estrelas. Aí tá Estados Unidos, junto com o Canadá ali, América do Norte. A Europa, principalmente a Europa Ocidental, né? A Europa Oriental, que eram os países que eram anexados na União Soviética, nem tanto. A China, eles já colocavam a China já como um polo, né, no centro da economia mundial, não tanto quanto hoje. O Japão, então tá esse, colocam a Europa Ocidental, Estados Unidos, América do Norte, né, com Canadá, Estados Unidos e Canadá, Japão e China. A linha divisória a linha vermelha, essa linha vermelha, é uma linha divisória entre o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido.
Porque realmente, né, isso até, gente, nem é assim, o mapa, eles começaram a construir os mapas de forma que deixasse esses países mais ricos ao norte, mas na verdade eles nem sempre estão tão ao norte. Isso aí chama algo que a gente chama de eurocentrismo, né? Que é a forma de modificar, mudar o mapa para colocar todos esses países ao norte. Nem todos eles estão ao norte assim, e nem todos os países subdesenvolvidos estão ao sul. Né? Para hoje isso muda um pouco, porque a gente está vendo aí que a China, por exemplo, está na linha de baixo do sul, dos subdesenvolvidos. E hoje não, hoje ela é um país desenvolvido, ok? Então lembrando que esse mapa é de 2003. Então tem essas mudanças. Um triângulo verde são superpotência militar atuante. É os Estados Unidos, basicamente os Estados Unidos, né? E o triângulo roxo tá como superpotência militar decadente sem atuação. Hoje em dia nem tanto, né? A Rússia tem não é uma superpotência como a União Soviética foi militar, mas é uma potência militar e tem até a sua atuação, sim, né? Hoje em dia a gente tem também aqui no Oriente Médio, né? Países do Oriente Médio aqui, ó, uma certa atuação militar de alguns países, ok? Aí tem um CI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que são os estados que faziam parte, né, da União Soviética, que foram anexados à União Soviética. Com o fim da União Soviética, eles se tornaram independentes de novo, e aí eles fazem meio que um pacto para se ajudar mutuamente, né? Porque já existia a União Europeia, eles fazem isso aí para tentar se auxiliar, né? Auxiliar suas economias, interligar suas economias para elas entrar no mercado. 2 é o Oriente Médio, né? Que tá aqui, ó, eu mostrei para vocês. Área de disputa entre os 4 polos ou centros importantes, com vantagem momentânea para os Estados Unidos. Pode também vir a ser uma região original pela união dos povos e estados islâmicos, com tendência a não se alinhar preferencialmente em nenhum dos 4 centros. Bom, gente, no caso do Oriente Médio, eles não se alinham, algum país ou outro se alinha mais aos Estados Unidos, outros menos, mas eles têm uma certa força deles próprios, né? Até porque eles conseguem controlar o petróleo mundial, né? Juntando os países todos do Oriente Médio, as maiores jazidas de petróleo estão neles, né? Num país único não, um país único é a Venezuela, mas se a gente for pegar numa região, o Oriente Médio é a região com maiores jazidas de petróleo. Então eles conseguem controlar o preço do barril de petróleo, por exemplo. É uma região de muito desenvolvimento, né? Tem muito dinheiro, mas tem muita desigualdade social também. E várias guerras civis, né, que acontecem por vários motivos dentro do Oriente Médio, ok? Mas isso não a gente fala disso mais pra frente. Então é isso aí, pessoal. Depois da bipolarização mundial, a gente tem hoje o que a gente chama de multipolarização. São vários países dentro do centro dessa hierarquia mundial. Isso até mesmo por causa da globalização, né? Os países hoje eles mantêm uma maior aproximação econômica, política. Tem comum, né, ter os blocos econômicos e tudo mais, ok? Então, podem fazer as atividades aí da segunda semana do volume 3.